O Bolsonaro ele está sendo a expressão máxima do marxismo hoje na humanidade. O Bolsonaro, quando ele critica essa postura de Cuba, usando o argumento de que Cuba fica com parte do salário dos médicos, ele está fazendo a expressão do marxismo da forma mais contextualizada ao possível. Ele está criticando aquilo que o Marx chamava de mais-valia. É parte da produção do operário que não fica com o operário. Por que que Cuba fica com isso? Da mesma forma que um empreendedor como a Unimed tem as suas despesas, e por isso seria impossível manter a máquina da Unimed funcionando. Se o dinheiro fosse todo para o médico, é impossível manter o sistema cubano de formação de profissionais, que oferece profissionais para o mundo inteiro, funcionando se parte do salário daqueles profissionais formados naquele esquema não fosse para Cuba. Então não existe nenhum tipo de, digamos que, conexão entre a expulsão dos médicos cubanos, expulsão indireta, e essa questão salarial. Até porque o Bolsonaro é a favor da apropriação de parte do salário dos trabalhadores, seja pela questão dele ser uma pessoa que é contra o marxismo e obedece o liberalismo, ou seja porque ele é uma pessoa que pratica esse tipo de coisa e, inclusive, a gente está vendo aí nos últimos escândalos. Agora, o motivo pelo qual o Bolsonaro utiliza esse argumento é um motivo muito interessante. É porque o marxismo é uma coisa assimilada pela humanidade. Se o Bolsonaro chegasse com esse discurso e falasse Marx falou que a mais-valia é uma coisa que não faz sentido porque se o operário produz tudo, ele é merecedor de 100% do seu salário. Ele seria acusado como comunista. O que ele faz? Ele não passa para o Marx a autoria dessa frase. Ele faz de conta que ele está sendo o herói. E nesse momento a gente tem a expressão máxima de uma isca pescando um peixe que se achava espertalhão. O eleitor do Bolsonaro, que se acha uma das pessoas mais inteligentes do Brasil e é extremamente contra o marxismo, ele é pego num discurso marxista do Bolsonaro. Se um trabalhador produz, ele tem que ser dono de tudo aquilo que ele produz. Ou seja, o sistema que levou aquele trabalhador até o local de trabalho tem que ser retirado e o trabalhador é merecedor de 100% do seu salário. Então a gente vê que não existe coerência alguma entre o argumento de ser 70% para Cuba e a questão dos mais médicos acabar no Brasil com essa relação em relação a Cuba. Isso é só um argumento marxista que o Bolsonaro está usando, porque os argumentos marxistas, eles funcionam muito bem. E eu vou chamar a atenção de você, em especial você que é eleitor do Bolsonaro, e no final eu gostaria que você me respondesse se realmente foi o Bolsonaro ou o Maduro, o Bolsonaro ou o governo de Cuba o responsável pela retirada dos médicos cubanos. E fica bem fácil. Imagine você que você trabalha numa empresa que é a mesma empresa onde sua mãe trabalha. Eu gosto de falar mãe porque poderia ser filho, poderia ser irmã, mas vamos pensar mãe, que mãe é uma coisa que todos têm, com certeza, ainda que falecida. Imagine você que dentro dessa empresa onde você e sua mãe trabalham, existe um loucão que critica sua mãe constantemente. Ele usa todos os pejorativos. Ele fala que a sua mãe está lá porque ela tem um diploma falso, que na verdade a sua mãe não é um profissional, sua mãe é um terrorista. Ela está naquela empresa porque ela conseguiu entrar ali, mas sem mérito. Ela está ali ocupando espaço de alguém que poderia estar trabalhando melhor que ela. E durante 4, 5 anos, você tem percebido essa pessoa humilhar a sua mãe, chamando de terrorista, falando que o diploma dela é falso, constantemente. Num determinado momento, essa empresa resolve fazer uma eleição para quem vai ser o diretor da empresa. E é exatamente aquele cara que humilhou sua mãe nos últimos 5 anos que é eleito diretor da empresa. Você toma uma atitude básica que qualquer filho tomaria. Você tira sua mãe daquela empresa. Aí eu te pergunto, quem tirou aquela mulher da empresa? Foi os 5 anos de preconceito do novo diretor ou foi a sua atitude de proteção de falar, mãe, sai daí porque o bicho vai pegar pro seu lado? O Bolsonaro humilhou os médicos cubanos, o Bolsonaro falou que os médicos cubanos eram terroristas que estavam aqui à disposição do PT, o Bolsonaro falou que os médicos, entre aspas, ele deixou bem claro, não são médicos. E aí eu pergunto para você, será que faz sentido continuar insistindo na ideia de que foi o governo de Cuba que tirou os médicos cubanos por causa da questão financeira? Não. O que tirou os médicos cubanos foi uma atitude de Cuba de proteção com seus cidadãos, mas uma atitude que vai de encontro a um preconceito
de todo o período eleitoral do Bolsonaro. Durante todo o período em que o Bolsonaro ficou falando bobeira, né, ele continua, mas durante todo o período em que ele estava fazendo essa campanha de ódio dele, ele humilhou os médicos cubanos, ele falou que médicos, né, que não eram médicos, que eram terroristas que estariam no Brasil para libertar o Lula de uma possível prisão. Ele falou que esses médicos cubanos são incapazes, que não tem condição, e ainda falou, não, eu quero ver alguma autoridade se tratar com o médico cubano. Depois de todo esse preconceito, se Cuba deixasse os médicos cubanos no Brasil, ainda que o Brasil dobrasse o pagamento para Cuba, Cuba estaria sendo covarde com seus cidadãos. Da mesma forma, se depois de 5 anos humilhando sua mãe naquela empresa, se sua mãe continuasse trabalhando ali depois que o humilhador se tornasse presidente da empresa, obviamente sua mãe estava procurando sofrimento e não a continuidade de um trabalho sério dela. Então foi o preconceito do Bolsonaro que retirou os médicos cubanos. E mais, foi o brasileiro ter votado num cara preconceituoso que tirou os médicos cubanos do Brasil. Não foi o governo de Cuba.